Primeiro se apresentar então, rapidinho. Bom, então boa tarde, eu sou o Pedro, ela é a Vitória. E nós somos alunos do Bacharelado de Neurociência e estamos explorando aí os outros cursos, né? O UFABC interdisciplinar, então pensamos que seria uma boa ideia. E por conta disso a gente até vai trazer um pouquinho, assim, um slide só de neurociência, para puxar a sardinha para o nosso lado também. E, bom, a nossa apresentação a gente trabalhou com os dados, assim, a gente pensou em bastante possibilidades, né? Tinha muitas variedades de dados, né? Mas acho que a gente resolveu trazer um tema que tem um impacto social legal, né? Sim, que a gente já viu algumas problemáticas de pessoas conhecidas, então a gente buscou resolver, assim, de uma certa forma. Então, o nosso título é Além da Nota de Corte, uma solução interativa para acompanhar convocações no SISU. Então, contextualizando rapidamente o porquê que essa problemática é importante, né? Então, a gente vai focar aqui nesse difícil acesso às informações. Então, quando os candidatos que têm interesse a ingressar na UFABC e procuram sobre o processo seletivo, tentam procurar essas planilhas disponíveis que tem chamada regular, e até mesmo muitos nem sabem da existência de listas de espera, que tem uma, duas, três, elas vão rodando. Então, esse acesso é um tanto difícil para que elas tenham essas informações. Então, isso pode gerar chances desconhecidas e até mesmo desperdício de oportunidades, né? Porque, às vezes, as pessoas possuem ali a nota necessária para entrar na UFABC, mas elas não têm esse conhecimento dessas listas de espera e que as notas podem ser o suficiente para elas ingressarem. Pode passar. Pois é, tanto que um levantamento de dados que a gente fez com as planilhas disponibilizadas mostrou que existe uma discrepância muito grande entre a nota de corte disponibilizada em navegadores, né? Então, quando você pesquisa no Google, por exemplo, nota de corte UFABC 2020, nota de corte UFABC 2022, em geral, as notas, por exemplo, para ampla concorrência ficam em torno de 720. Contudo, quando você analisa as listas, a última nota que passa realmente na convocação da UFABC fica em torno de 660. Então, existe uma discrepância ali de quase 40 pontos no Enem entre o que é divulgado em navegadores e o que realmente acontece, né? E essa discrepância, inclusive, acaba desmotivando alunos que tiram menos que 720 e, enfim, outras problemáticas. E isso, inclusive, acontece para as modalidades de cota, né? Então, a gente já sabe que manter alunos com cota já é uma luta, né, da universidade, e, além disso, a gente ainda acaba, por um lado, a gente cria ações afirmativas para facilitar a entrada desses alunos na universidade, mas a gente cria outros empecilhos, como dificultar as informações que são acessadas, ou, enfim. Tanto que o que a gente pode ver aqui no gráfico à direita é que, em todos os anos, né, nos últimos 4 anos, a gente tem uma porcentagem muito grande de pessoas que passam na lista de espera, mas acabam não solicitando matrícula. Às vezes porque já desistiram do processo, às vezes não ficam atentos aos e-mails, porque nem sabem que tem a chance de passar na lista de espera, né? Fica olhando a nota, minha nota está em 680, nunca vou passar, e no fim acaba passando, mas não tem. Então, nos últimos 4 anos, mais de 3.600 pessoas perderam a vaga na universidade por conta dessa dificuldade de acessar de maneira fácil esses dados de lista de espera, principalmente. Aí agora, a parte de puxar a sardinha para o curso de neurociência, a gente trouxe um pouquinho, alguns artigos mostrando, inclusive, que quando nós, seres humanos, somos colocados frente a uma situação de incerteza dos resultados, quando a gente não tem muito controle sobre a situação, então a gente não tem acesso às informações de maneira clara, a gente ativa uma circuitaria, né, em algumas estruturas cerebrais. Aqui eu trouxe, por exemplo, a ínsula, que é essa parte lateral, um pouquinho do ventromedial, que é de tomada de decisão. A gente ativa circuitarias neuronais que fazem com que a gente desista mais facilmente das oportunidades, né? Então, num contexto de universidade, por exemplo, se uma pessoa não passa na chamada regular, mas ela tem um resultado, ela tem a noção de que ela pode passar em listas, às vezes na última lista ela pode passar, isso já ajuda a ela manter ativa no processo, manter ativa ali buscando informações sobre a FABC, mantendo contato, às vezes até já procurando moradia, enfim, outras coisas.
Então, os dados que a gente utilizou foram essas listas de convocações da UFABC por curso e chamada, que foram disponibilizadas pela Prograde e também pelo Hackathon. Mas essas listas, elas diferenciam entre si, os nomes de uma está com o nome de outra, a categoria está escrita de uma forma e na categoria das outras listas está escrita de outra. E então a gente conseguiu, juntando todas essas planilhas, né, de dados desses 4 anos, a gente conseguiu analisar ali mais de 30 mil participantes. E como metodologia geral, a gente utilizou o Google Planilhas para converter essas planilhas de uma visualização mais fácil e rápida, mais acessível, e o Google Colab, né, que é um ambiente virtual que a gente utilizou na linguagem de Python, para compilar ali todos esses dados e aplicar também o Machine Learning para que a pessoa possa interagir ali com a ferramenta e obter um acesso à informação. E também o Prisma, que a gente executou, esses gráficos que foram mostrados, ele tem uma melhor execução de gráficos, uns gráficos mais científicos que a gente sempre usa na neurociência. Bom, e aí falando rapidinho sobre o código e o que a gente fez com o nosso projeto, então a ideia foi criar um machine learning que conseguiria extrair as informações da planilha e criar, por exemplo, um aprendizado em que o usuário consegue colocar a nota, a modalidade de cota, o curso que ele quer entrar, e baseado no algoritmo, ele vai conseguir dizer tanto a classe dessa pessoa em entrar, por exemplo, se a pessoa vai conseguir entrar na chamada regular, ou se ela vai entrar na lista de espera 1, 2, 3, 4, ou se ela não vai entrar, e também a probabilidade da classificação da pessoa em cada uma das categorias. Então, o modelo de machine learning que a gente usou, falar rapidamente, foi o Random Forest, que é um ótimo tipo, né, que ele consegue então, permitir tanto a classificação, então no nosso caso, classificar o participante dentro de uma das categorias, né, das chamadas, regular ou lista de espera, e ele também é um modelo bom para fazer regressão na hora de prever os dados. Então, no nosso caso, uma probabilidade de classificação dentro das etapas propostas. E para quem não conhece o Random Forest, ele basicamente tem esse nome porque ele constrói uma floresta em que cada árvore de decisão vai meio que participar do aprendizado e no final eles fazem como se fosse uma votação e aí a decisão mais numerosa, né, o que a maioria das árvores votarem, é o que o modelo vai prever como mais provável. Então, falando um pouquinho mais sobre o modelo exemplificado, a vantagem desse modelo que a gente utilizou para o nosso projeto e o porquê que a gente usou nesse projeto foi por conta da robustez contra o overfitting. Também ele funciona bem, sem muitos ajustes, então, como a gente mencionou, a gente é da neurociência, a gente não tem tanto contato com ciência de dados, então a gente preferiu utilizar um modelo que já é bem estabelecido. Ele também dá importância às diferentes variáveis, então a gente não usa somente uma variável de nota, a gente utiliza a variável de nota, de modalidade de ingressão, o tipo de cota, né? E também o curso que quer entrar, então é importante que o modelo consiga levar em consideração todas essas variáveis. E ele também, como eu mencionei no último slide, ele suporta tanto classificação quanto regressão, que é o que a gente queria ver no modelo. Então, aqui a gente colocou uma imagem que, como ficou a nossa ferramenta interativa, então, como o Pedro já mencionou, o candidato pode colocar ali a sua nota, inserir a sua nota, a sua modalidade, se é ampla concorrência ou algum tipo de cota, e o seu curso de interesse, e prever ali a probabilidade dele ser chamado, a chamada 0, sendo a chamada regular, a primeira, a segunda, a terceira, e ali a chamada 5 como não convocado. Então, por exemplo, uma pessoa que inseriu a sua nota de 960, ampla concorrência BCT, ela tem ali grande chance de passar na segunda chamada e a sua chance de não ser convocado é quase nula. E quando isso a gente vai ver na média total dos dados divulgados para o UFABC, a nota de corte era 720 ou por aí, e ele acaba desistindo, né? Então, com essa ferramenta, a gente pode trazer mais clareza nesses dados e até aumentar o conhecimento e a oportunidade das pessoas em ingressar na UFABC. Exato. E foi isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta para fazer para eles? Os
raquídicos certos? Nenhuma? Tem uma? É mais curiosidade, quando você falou daquela circuitaria que a gente ativa quando falha em alguma coisa, né, e é responsável pela motivação. Então, por exemplo, pode ter uma diferença fisiológica nessa circuitaria, por exemplo, para pessoas que mesmo diante de uma derrota já se motiva para continuar, e a outra que não, que entra em depressão, é isso? Não sei se tão forte assim, mas sim, como eu mencionei, a noção do resultado final vai influenciar como essa circuitaria vai ser ativada. Então, se a pessoa está numa situação de incerteza, né, dos fins do resultado, a gente tem uma ativação de regiões que fazem como se fossem tentar calcular o que vai acontecer. Isso pode acabar ativando regiões, como, não sei se você já ouviu falar da amígdala, né, de ansiedade, medo, e isso acaba influenciando, como se fosse uma propagação do sentimento, né? Então, quando você tem uma certeza maior, você acaba indo essas regiões, então você consegue meio que ir balanceando, assim, a ativação dessas regiões. Bastante por isso. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Eu fiquei com uma curiosidade. Vocês já conheciam o Random Forest? Descobriram durante o... Eu já tinha ouvido falar da biblioteca, que é o Skylearn, né? Mas essa modalidade em si, acho que eu só tinha ouvido falar de nome, mas nunca tinha usado em si. Legal. Mais uma aqui? Bom, primeiro, parabéns aí, pessoal. Muito legal. Estou aqui fofocando com o Paulo e borbulhando um pouco de questões. Eu não tenho a menor condição de discutir o método e o que vocês usaram, mas pensando na aplicação, vocês usaram, quando a gente insere a nota, é a média dos 4 cadernos mais a redação. Sim, seria a nota final já. Então, é a média da nota de todos os cadernos do Enem, que te dá aquele número. Inclusive com o peso específico, né? Então, no BCT, se você tem que fazer um peso maior para redação e matemática, né? Para o BCH, você precisa fazer um peso maior para um outro tipo. Então, também tem que considerar a nota final da UFABC, não só a do SISU. Entendi. Essa era a minha primeira questão. Então, tipo, eu estou pensando nisso porque a gente tem um cursinho popular que hoje deve fundar, e é sempre um debate com os alunos. Eles ficam perguntando em janeiro inteiro, fevereiro todo, você acha que minha nota dá para passar ou não dá? E essa era uma forma da gente dar vazão para essa ansiedade também e tal, e conseguir garantir alguma previsibilidade. Então, o aluno insere ali a nota por caderno que ele teve. A nota final. A nota final. Isso. Tá. E aí dá a probabilidade. Legal, beleza, parabéns. E depois a gente pode trocar uma ideia, eu acho, para... Isso aí dá negócio, inclusive, né? Eu acho que vários cursinhos adorariam comprar isso e dar uma probabilidade para o seu aluno se ele pode ou não entrar numa universidade XY, né? Desculpa, mas, no entanto, foi até uma dificuldade nossa, assim, quando a gente queria entrar na UFABC, a gente procurou listas, notas, né? E foi, de certamente, um pouco difícil, assim, de procurar as notas de vários anos. Então, seria interessante mesmo. Muito legal. Parabéns de novo. Palmas para eles aqui mais uma vez. E é interessante vocês trazerem coisa da neuro, porque é isso, os dados por si só são só dados, né? Eles se tornam coisas do mundo real, né? Precisa de contexto, né? É muito legal vocês terem trazido, parabéns. Agora o próximo grupo, algoritmados. O pessoal está aí? Não esqueçam de avaliar as apresentações, tá, gente? Por favor.